Colossenses capítulo 1, verso 13. Amém? Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tua palavra é poderosa, Pai, e nós poderíamos até nos contentarmos, Senhor, com esse versículo que nós lemos, porque a Tua palavra explica a Tua palavra. E nós, com o entendimento do Espírito, poderíamos ir com essa palavra embora, ecoando nos nossos corações, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Nós Te glorificamos, Pai, porque o Senhor operou uma obra tão maravilhosa. Mais maravilhoso é saber, Pai, que foi para pessoas que não mereciam, mas o Senhor o fez com amor, intencionalmente, sacrificialmente. O Senhor fez de uma forma tão poderosa e profunda que não tem como nós refutarmos ou negarmos esse amor. Esse amor está derramado sobre as nossas vidas e nós só queremos aprender desse amor. Nós só precisamos entender esse amor. Nós só precisamos permitir que esse amor invada a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser e seja manifestado através de nós. Pai, quanto mais eu vou para a Tua presença, mais eu percebo o quanto o Senhor me amou e o quanto eu preciso desse amor, o quanto eu preciso do Senhor, Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados e pense. Faça o exercício de pensar. Da onde o Senhor te tirou? Ah, pastor, mas eu nasci em um berço cristão. O Senhor não me tirou de lugar nenhum. O Senhor te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? Pense. Onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? O Senhor quer que a gente converta o nosso coração nessa manhã a corações gratos. Gratos por quê? Simplesmente porque Ele nos salvou. Aliás, não é tão simples assim. A salvação é simples, é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas o preço foi alto. Para nós é de graça, é pela graça, mas para Jesus foi pesado. Foi um preço de cruz, um preço de sangue. Obrigado, Jesus. Queridos, Ele nos libertou do império das trevas. Quem é liberto é porque estava preso. Quem é liberto é porque estava aprisionado. Quem é liberto é porque não era livre. E Gálatas capítulo 5 fala que nós vivemos a liberdade com que Cristo nos libertou.
Em Cristo, nós somos livres. Somos livres. Livres do quê? Livres de nós mesmos, livres do pecado, livres das mãos do nosso inimigo, livres da condenação eterna. Em Cristo nós somos livres porque Ele nos libertou. A obra de libertação de Cristo não é uma libertação física, na qual nós estávamos presos em um cárcere, e Ele nos tirou de lá de dentro. E apesar de Ele ser nosso advogado, não foi só isso que Ele fez. Ele nos tirou, Ele nos libertou de cadeias interiores. E talvez eu esteja falando para pessoas que ainda estão presas. Mas se está preso, é porque não entendeu a libertação que Cristo operou. Cristo já operou uma obra de libertação. E tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, nós que somos chamados filhos, temos por herança. Tudo que Ele conquistou, nós temos por herança. E se nós temos por herança, nós temos que reivindicar aquilo que é nosso por direito. Por isso o Senhor quer nos despertar nessa manhã para que tenhamos nossa consciência de que somos filhos. Porque quem tem consciência de filho, reivindica o que é seu, tem senso de posse, luta por aquilo que é legítimo. Mas como que eu vou lutar por aquilo que Jesus conquistou? Se Jesus já conquistou, já está sobre a minha vida. Amém. Já está sobre a nossa vida. Mas o reino de Deus, ele é tomado à força. E se nós não nos esforçarmos e não fizermos a nossa parte para acessarmos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo, as quais Ele de antemão conquistou por nós, nós não vamos viver e não vamos desfrutar dessas bênçãos. Então o advogado, que é Jesus, conquista uma causa por nós, paga um preço alto, e sangue é moeda espiritual. Sangue sempre foi e sempre será moeda espiritual. Por isso que se utiliza o sangue para fazer trabalhos. Por isso que se utiliza sangue para fazer macumbaria. Mas o sangue vertido na cruz foi a moeda definitiva. Aquela que pagou um preço para que nós pudéssemos ter canceladas todas as nossas dívidas. E não temos mais dívida alguma. Não devemos mais nada para ninguém. Agora, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Temos que avançar na conquista daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Tudo que você precisa, você encontra na cruz. Tudo que você precisa, você encontra na cruz. Então, Ele nos libertou. Se Ele nos libertou é porque estávamos presos. Então a consciência de filhos vai nos levar a tomar posse daquilo que é nosso. E a forma que nós temos de tomar posse daquilo que é nosso é ter uma vida de intimidade com Deus. Não tem como nós andarmos naquilo que Jesus já conquistou por nós. Não tem como nós nos apossarmos daquilo que Jesus já conquistou por nós, se nós não tivermos intimidade com Ele. Se nós não tivermos proximidade com Ele. A intimidade com Jesus não é adquirida vindo aos domingos ao culto. A intimidade com Jesus não é adquirida indo às terças-feiras no grupo de convívio. A intimidade com Jesus é conquistada, é vivida, vivendo uma vida devocional, uma vida de adoração e 24 horas ligados nele.
Você precisa chamar Jesus de amigo. Você precisa chamar de Jesus de seu melhor amigo. É o seu confidente, é aquele que você vai contar todas as coisas, é aquele que você vai reclamar. Não reclame para sua esposa, não reclame para o seu marido, reclame para Jesus. Porque antes mesmo de você reclamar, Ele já via que no teu coração tinha uma reclamação a fazer. O Salmo 139 fala que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe. Então, faça esse exercício de rasgar o seu coração na presença dEle. Senhor, eu não estou gostando de tal situação na minha vida. Eu não estou gostando do que está acontecendo aqui ou acolá. Eu estou com raiva de tal situação. Eu estou com raiva de fulano. Fale para Ele. Você tem liberdade, não adianta você querer esconder dele. E essa sinceridade vai levar você à intimidade, e a intimidade vai levar você a andar com Ele, e andando com Ele, Ele vai te entregando aquilo que Ele já conquistou. Está tudo com Ele. Como que eu vou receber alguma coisa de alguém que tem algo para me entregar se eu não me aproximo da pessoa? Eu preciso me aproximar de Jesus para viver tudo que Ele tem para eu viver nesse tempo e também no vindouro. Então, nós somos libertos. Amém? Na cruz nós temos libertação. Na cruz nós temos libertação. E Ele nos libertou, a palavra fala, do império das trevas. E é no império das trevas que existem todas essas cadeias. Nós podemos ser livres. Nós podemos experimentar essa liberdade. Nós podemos experimentar essa leveza que a liberdade que Cristo nos libertou nos traz. E por que a vida insiste em ser tão pesada? Porque talvez falte ajuste de visão. Espias, para espiar a terra prometida. 10 voltaram e deram um relatório desfavorável. Mais 2, com a visão ajustada, vieram e deram um relatório não desfavorável, mas favorável. Um relatório no qual eles falavam, realmente tem gigantes, realmente tem muitas dificuldades, mas a terra é boa, ela mana leite e mel, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos viver essa terra da promessa. Então, o ajuste de visão nesse tempo é necessário para que nós possamos começar a enxergar as situações de uma maneira totalmente diferente. Porque o problema bate à nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é ficar cabisbaixo. A palavra de Deus fala, não te mostre fraco no dia da tua angústia. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Nós não podemos, tendo a liberdade que Cristo nos libertou, não podemos permitir que a tristeza invada o nosso coração. Ela vai bater a porta. Vai ter dia que você vai levantar e vai falar, nossa, hoje parece que eu estou triste, eu estou angustiado. Mas o pássaro pode voar sobre a sua cabeça, o que você não pode deixar é ele fazer ninho. Então, quando a angústia bater, você vai se lembrar que você é livre em Cristo. E vai declarar palavras de vitória, e a alegria do Senhor vai invadir o teu coração. E você não vai ser paralisado. Jesus ficou angustiado. Jesus teve medo. Quando ele estava no Getsêmani, pouco tempo antes de ser crucificado, ele leva Pedro, Tiago e João e fala, fiquem aqui orando, que eu vou ter um secreto com meu Pai. E ele volta, depois de orar. Os discípulos estão dormindo, mas a palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é fraca não para a gente dar desculpa para o pecado. Ah, eu caí de novo, a carne é fraca, né? Não!
O Espírito está pronto. E é porque o Espírito está pronto que nós não vamos ser conformados com o pecado. A carne é fraca porque nós não temos capacidade de permanecer na presença se não for a mão dele sobre a nossa vida. A carne é fraca para nós realmente ficarmos na presença dele. A carne é fraca para nós transitarmos nas disciplinas espirituais. Por isso que nós precisamos do fortalecimento do Espírito. O Espírito que já está pronto, ele está sobre a nossa vida. Agora nós precisamos nos conectar com Jesus e andar com ele, para que nossa vida seja fortalecida a cada dia mais. O Espírito domina a alma. Se o Espírito não domina a alma, tem coisa errada dentro de nós. Se as emoções estão dizendo que eu estou distante de Deus, se a minha alma está falando que agora estou distante de Deus, não, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que anda com Jesus, eu sou uma pessoa que busca, eu sou uma pessoa que ora, mas eu sou depressivo, então eu estou longe de Deus. Não, não. A sua condição emocional não define a sua vida no Espírito. Se você está passando por um momento depressivo, em nome de Jesus eu declaro cura sobre a sua vida. Mas mais do que isso, eu declaro autoridade sobre você para dar ordens para a sua alma. E dentro de algum tempo, essa depressão vai bater em retirada. Por quê? Porque você vai se posicionar a partir de hoje. Nós não podemos permitir. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. A obra dele já foi consumada. O melhor de Deus ainda está por vir? Não! O melhor de Deus já veio, que foi seu Filho Jesus, vertido na cruz do Calvário, sofrendo as nossas dores, se entregou pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Mas quando ele vai para a cruz, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus na cruz do Calvário chama Deus de Deus e não chama mais de Pai. Porque o pecado faz separação do homem para com Deus. E Jesus carregava ali os nossos pecados. Se Jesus escolhesse não morrer por nós, ele estaria vivo até hoje. Porque ele não pecou. Porque ele não tinha pecado. Foi por isso que ele teve condições de vencer a morte. Ele nos libertou do império das trevas. Ele te libertou do império das trevas. Ele te libertou do império das trevas. Essa verdade precisa governar sua mente, o seu espírito. Ele te libertou do império das trevas. Você é filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Livre-se da culpa. Livre-se da culpa, porque Ele nos libertou. Porque você carrega a culpa. Você não tem culpa. Ah, mas a culpa foi minha. Foi. Assuma a sua responsabilidade sobre isso. Por mais grave que tenha sido a situação, se foi culpa sua, foi. O preço pago na cruz te liberta e te transporta de culpa para responsabilidade. Deus não trabalha com culpa. Se você tem andado se sentindo culpado, você não pode mais andar dessa forma. Porque quem trabalha com culpa é o diabo. É ele que é o acusador. Deus trabalha com responsabilidade. Então assuma a parte que te cabe. A sua responsabilidade naquilo que Deus tem te chamado. E livre-se da culpa. Livre-se da culpa. Isso é um engano de Satanás, querendo te paralisar. Sabe por quê? Porque ele vê o potencial que há em você. Não porque você é bom. Bom é o Pai. Mas porque você carrega o Espírito Santo da verdade. E porque você é templo do Espírito Santo da verdade,
o engano não pode te pegar. O engano não pode te pegar. Então creia, você foi liberto do império das trevas. Veja, império das trevas. E Ele nos transportou. Ele nos transportou. Você saiu de um lugar e você foi para outro lugar. Você pegou o ônibus espiritual e saiu do império das trevas. E Jesus dirigiu esse ônibus e te levou para o reino dele. No Espírito você vive no reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Nós não somos seres carnais. Nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós precisamos viver a vida com um olhar espiritual. Com um olhar espiritual. Nós não podemos achar que tudo é normal, que tudo está tudo bem. Que aconteceu por acaso, foi uma coincidência. Deus não é um Deus de coincidências. Deus não é um Deus de acaso. Eu fui fazer uma visita na casa que a Dona Olívia trabalha. E eu encontrei a Dona Olívia lá. E o meu espírito testificou com o espírito dela. E eu falei, Deus tem uma obra para fazer através da vida dessa mulher, dessa casa, dessa família. Creia, creia. E um novo tempo chegou na sua casa. Receba essa palavra. Um novo tempo chegou na sua casa. Deus não faz nada por acaso. Nada. Nada por acaso. O Marcelo e a Ever viveram uma experiência essa semana, que depois ele poderia contar, que sabe a conclusão que eu chego? Deus não faz nada por acaso. Ele tem propósito em todas as coisas. Você não veio aqui só porque você foi convidado. Você não está aqui nessa manhã apenas porque você gosta de vir. Você não está aqui nessa manhã porque você não tinha nada que fazer. Acordei cedo hoje, acho que eu vou lá. Não é por acaso que você está aqui. Você está aqui porque você é livre. E a liberdade com que Cristo te libertou, te trouxe até aqui nessa manhã. Mas pastor, eu tenho tantas cadeias dentro de mim, eu tenho tantos problemas dentro de mim, tantas coisas que me prendem, que me seguram, parece que eu não avanço. Ele já te libertou. E às vezes somos nós que ainda não nos apossamos da libertação que Ele já fez. Nós cremos na libertação por processos. Mas a libertação, ela está centrada no nome de Jesus. Se Ele já libertou a nossa vida, então nós vamos viver um processo que nos levará a viver essa liberdade. Isso é tomar posse. Por quê? Porque o povo entrou na terra prometida e tinha gigantes. Como assim? Deus dá uma promessa, Ele promete uma terra, e quando o povo chega na terra, a terra está tomada por gigantes. Que promessa é essa? Que Deus é esse que faz uma promessa desse jeito? Não, está errado, alguma coisa está errado. Paulo fala que as coisas da antiga aliança são sombras espirituais daquilo que nós vamos viver hoje. Então isso é uma pedagogia de Deus dizendo que quando nós pisarmos na terra da promessa, nós vamos ter que matar os gigantes. Nós vamos ter que conquistar essa terra. Quando nós pisarmos na terra da promessa, ou seja, quando nós nos posicionarmos acerca de alguma situação da nossa vida, agora começa a batalha sobre esse assunto. Agora começa a nossa luta sobre esse assunto. Mas uma coisa é certa: a vitória está sobre a nossa vida. A vitória está sobre a nossa vida. Em Cristo Jesus nós somos não vencedores, nós somos mais do que vencedores.
Então, não é um tiro no escuro. Se posicionar para tomar posse da promessa não é um tiro no escuro. Se posicionar para tomar posse da promessa é certeza de viver a promessa. Por que eu não vivo promessa? Porque você não se posiciona. Porque você não ora, porque você não jejua, porque você não conhece a palavra, porque você não anda com Jesus. É isso que nós precisamos fazer para viver as promessas. Ah, mas dá preguiça, né? De orar. Não dá preguiça? Dá sono às vezes, né? Às vezes eu estou orando e falo assim: Senhor, obrigado pelos meus pecados, perdoa as minhas bênçãos. Sono, nossa. Então continua vivendo essa vida. Para de orar. Vai dormir. Não tem problema. Você é livre, lembra que você foi liberto? Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você já está salvo. Você já vai para o céu, você aceitou Jesus, você entregou sua vida para Jesus, você tem acesso ao céu. Por que você vai orar agora? Nós não buscamos realização de promessa para nos satisfazer. Nós buscamos realização de promessa para estabelecer reino. Nós buscamos realização de promessa para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Porque todas as vezes que nós vivemos uma promessa do Senhor, é transbordo de promessa na vida de outras pessoas. É fortalecimento e ativação de fé na vida de outras pessoas. Por isso que nós temos que buscar viver as promessas. Mas a gente tem preguiça. Jejuar, eu tenho muita dor de cabeça quando eu jejuo. Não dá. Não posso ficar sem comer. Não dá. Eu fico com tontura. Meus irmãos, coloque tudo isso diante do Senhor. Mas tome uma atitude. Faça diferente. Não admita viver a mesma coisa para sempre. Não admita ficar na mesmice para sempre. Não aceite. Seja revoltado no bom sentido para viver as promessas que o Senhor já fez. Ele nos libertou do império das trevas. Uau! E nos transportou. Ele nos tirou de um lugar de cativeiro. Ele nos tirou de um lugar que nós tínhamos sido sequestrados. Ele nos salvou. Ele nos tirou desse lugar. Paulo e Silas estavam na prisão. E eles adoravam e oravam. E a palavra diz que à meia-noite as cadeias vieram abaixo. E o carcereiro ficou desesperado, porque, meu Deus do céu, agora todo mundo fugiu. A cadeia ruiu, está todo mundo solto, todo mundo fugiu. Quando ele foi ver Paulo, calma, estou aqui. Está tudo certo, está todo mundo aqui, está tudo bem. Você não vai perder seu emprego, não. Por que Paulo não fugiu? Porque as cadeias de fora não determinam nada quando nós somos livres do lado de dentro. As cadeias exteriores não são nada para aqueles que são livres do lado de dentro. Podem nos prender, podem tentar nos parar, mas a adoração nunca vai poder ser retirada de dentro de nós. A consagração, a vida no Espírito, ninguém tem o poder de tocar. Sabe quem pode tirar tudo isso de nós? Nós mesmos. Nós mesmos. Então Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivíamos num império, e império é um negócio legal, porque tem só coisa monumental. Império é um lugar muito rico, tem muita riqueza, tem muita
Tem muita coisa para se fazer. Uau! Império. Quantas pessoas construindo impérios. Quantas pessoas trabalhando para construir impérios. Por que você trabalha? Por que você trabalha? Você trabalha para ganhar dinheiro? Ajusta a sua visão. Você tem que trabalhar para edificar o reino de Deus. Porque você é um missionário onde você está. Você é um missionário, você é uma missionária onde você está. E ai daqueles que forem pedra de tropeço. Ai daqueles que estão trabalhando num lugar, estão sendo vistos como pessoas que dão mau testemunho. Meus irmãos, não seja crente de igreja, no sentido de ser santo no momento do culto, e do portão para fora ser outra pessoa. Não! Se você vai andar com Jesus, você tem que ser um só. Mesmo que você chegue aqui e confesse os seus pecados, mas para que você deixe eles. E assim você vai andar em santidade. Honre o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor através da sua vida lá onde você está plantado. Você não foi colocado nesse lugar só para ganhar dinheiro. O dinheiro virá como consequência. Seja fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. Seja fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. Seja um bom funcionário. Seja um bom empresário. Seja uma pessoa fiel, uma pessoa honesta. Seja uma pessoa que dá testemunho. Que no pouco você vai ser fiel. Ele vai te colocar no muito. Ah, mas vou fazer isso, isso não é nada. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Que Ele vai te colocar no muito. Amém? Amém. Então, nós estamos espalhados em um campo missionário. Essa visão e essa consciência nós precisamos ter. De que como filhos e filhas libertos por Ele, nós agora temos que dar testemunho dEle e glorificar o nome dEle. Queira estar nesse lugar. Queira fazer a diferença onde você está. Queira ser uma pessoa que realmente vai fazer a diferença. Agora, a sua rotina batidona, se não for para estabelecer reino, vai cansar. E aí você cansa, você quer desistir, você quer parar, não quer mais fazer, estou cansado, nunca está bom. Começa num lugar, passa alguns meses, começa no outro, passa alguns meses, começa no outro, nunca nada está bom. Porque apesar de ser liberto, você ainda precisa de cura. Mas se você não entender que você é filho e que você pode viver a liberdade que Cristo te libertou, mas para isso você precisa se posicionar para glorificar o nome dEle, isso nunca vai acontecer. Tudo que Jesus podia fazer, Ele já fez. Agora cabe a nós viver uma vida fiel a Ele nessa terra. Cabe a nós. Mas império é bom. Quantas pessoas construindo impérios? Quantas pessoas que você conhece? Quantas pessoas que você vê na internet construindo impérios? Mas nós somos chamados para edificar um reino. Deus não nos chamou para edificar um império e para construir um império. Nós fomos chamados para edificar um reino, aonde existe um rei. Então, o meu convite para você nessa manhã é que você se coloque no lugar de edificador do reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Somos privilegiados em poder ser edificadores desse reino. Nós somos cooperadores dessa obra, a obra é dele. Ele está fazendo a construção, mas nós vemos,
nós chegamos com uma pedrinha, nós chegamos com outra pedrinha, nós chegamos com a argamassa, nós chegamos com os materiais que são necessários para a construção desse reino através das nossas obras, mas as nossas obras precisam glorificar o nome dEle. Não é para nossa glorificação, não é para o nosso reconhecimento. Os aplausos têm que ser transferidos para Ele, os elogios têm que ser transferidos para Ele, porque Ele te dá vida, Ele te dá saúde, Ele te dá o ar que você respira. Jesus já fez o que Ele tinha que fazer, meus irmãos. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. A cruz é só o começo. A cruz é só o começo. Quando nós nos encontramos com a cruz, aí começa a nossa caminhada de edificadores do reino. Nós não queremos império, nós queremos o reino. O reino não é comida nem bebida. Tudo aquilo que você não vê é o reino de Deus. A começar pelo amor. Ele nos transportou para esse reino. E agora nós somos reinantes com Ele. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de que se nós não fizermos nada, ninguém vai fazer por nós. O máximo que eu posso fazer por você é te aconselhar, é pregar a palavra para que você seja despertado, é orar por você. Mas se você não quiser, eu vou continuar orando. Mas eu oro para que você tome essa decisão. Eu oro para que você tome essa atitude de um posicionamento que vai levar você a ter vida devocional. Vida devocional. O Senhor espera de nós, que somos filhos, esses posicionamentos para que o reino seja estabelecido. Quando a palavra fala não deis lugar ao diabo, é porque o diabo não tem lugar. Ele ocupa os lugares, os espaços, as lacunas que nós deixamos quando não nos posicionamos. O diabo ocupa os lugares que nós deixamos quando não tomamos atitudes que o Senhor quer que a gente tome. Quando nós não obedecemos, quando nós não fazemos o que tem que ser feito. Nós cantamos aqui, rendido estou, não cantamos? Eis-me aqui, rendido estou. Até que ponto nós estamos rendidos? Rendição é entrega. Eu me rendo. Sabe o ladrão quando está fugindo? E a polícia fala, para ele, eu me rendo. E o mundo quer que a gente continue a buscar as coisas que vão construir impérios. Você não pode se render. Você é bom. Você merece. Você é o protagonista da sua vida. Mas o Senhor nos ensina que nós não somos bons. Bom é o Pai. Nem Jesus se considerou bom. Quando chamaram Jesus de bom, ele falou, bom é o Pai. Nós não merecemos. É a graça que vem sobre a nossa vida. Ah, mas se eu fizer uma coisa eu não mereço. Você está plantando e vai colher. A palavra de Deus fala que tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é por merecimento, é por princípio. Esse é o princípio de semear e colher. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu plantar coisa boa, eu vou colher coisa boa. Mas se eu plantar coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Aí eu estou passando uma prova, uma tribulação. Ai, é a permissão de Deus. Não, é a semeadura. É a colheita da semeadura que eu fiz. Então nós precisamos nos posicionar essa manhã. Nos posicionar como cooperadores, como edificadores do reino de Deus.
E quando eu falo cooperadores, não é trabalhadores dentro da igreja não, viu? Eu vou ser ajudante, eu vou ajudar a cortar grama, eu vou chegar mais cedo para abrir os toldos, eu vou arrumar as cadeiras, eu vou fazer o café, eu vou me propor para tocar no louvor, eu quero ficar na intercessão. Tudo isso é importante, faz parte. Mas a obra de Deus não se restringe a esse espaço, e nem a esse espaço. A obra de Deus vai além. E é lá no campo de batalha que o Senhor prova os nossos corações. É lá fora que o Senhor vê quem realmente está com Ele. Porque, meus irmãos, quando nós chegamos e nos achegamos ao Senhor, o Senhor mostra que Ele está conosco. A gente pensa em alguma coisa e o Senhor já está fazendo. Eu nem orei, já aconteceu. Uau! E somos atraídos por esse amor tão grande. Mas chega um tempo na nossa caminhada que nós vamos precisar mostrar para Ele que nós estamos com Ele. É quando as nossas orações não são respondidas. É quando parece que não acontece nada. É quando eu venho ao culto e todo mundo está tremendo e se arrepiando e eu parece que eu sou uma pedra de gelo. E tremer e se arrepiar não é sinal do Espírito Santo. Porque a fé não precisa sentir. Eu não preciso sentir, eu só preciso crer que a palavra fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. Então quando você vem e se reúne com a igreja, com outros membros desse corpo, e nós somos aqui a igreja do Senhor, o Senhor está aqui. Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Você não precisa sentir arrepio. Ele não é um arrepio, ele não é um choro, ele não é uma dor, ele é uma pessoa. Só que ele é tão poderoso que a gente sente arrepio, chora e sente dor e tudo isso. Mas se você não sentiu nada disso, está tudo bem. Isso não invalida a presença dele, que é real nesse lugar. Agora, é muito gostoso estar aqui aos domingos de manhã. É muito bom nós estarmos reunidos. Nós ficamos tristes quando as pessoas não estão, quando falta gente. E está tudo bem, nós somos livres. Somos livres. Mas a nossa vida cristã vai além de 2 horas e pouco de congregação. A nossa vida cristã, ela é validada nas outras 20 horas que nós vivemos lá fora. E nas outras 24 que nós vivemos lá fora. Porque nós estamos aqui 2 horas por semana. E o resto do tempo, o que nós temos feito com o Evangelho de Jesus? O que nós temos feito com o Evangelho de Jesus? Fecha os teus olhos. E agora você vai fazer uma viagem comigo. Imagina uma piscina na sua frente. Imagina comigo. Imagina uma piscina na sua frente. E nessa piscina tem muita água. Ela está cheia. A piscina está cheia. Só que essa água, ela está escura. Ela está cheia de musgo, de limbo. Ela está verde. Essa água, ela está imprópria para nadar. Uma água suja, uma água impura. Verde, esverdeada. Não dá nem coragem de entrar. Visualize isso. Então, alguém vem e começa a colocar algumas coisas nessa piscina. A primeira coisa é um pouquinho, uma dose de amor. E aquele esverdeado da piscina começa a
mudar. E de repente vem, coloca sacrifício. E ela continua a ser limpa gradativamente. É colocado um pouco de fé. Você consegue imaginar essa piscina sendo limpa? Então vem e coloca ensino, instrução. E essa piscina, daquela água esverdeada, cheia de limbo, de musgo, que parecia que não tinha como reverter. Parecia que tinha que esvaziar a piscina para encher de novo. Mas não. Tudo isso que foi colocado foi suficiente para limpar. E agora, visualize, as águas estão cristalinas. As águas estão cristalinas. É uma ilustração simples para você entender o que Jesus fez conosco. É óbvio que Ele derramou muito mais do que essas coisas que eu citei aqui. Mas nós éramos essa água suja. Nós éramos essa água esverdeada, imprópria para utilização. E Ele, com a sua graça, nos deixou cristalinos, alvos como a neve.